Olá, abençoados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira. Bem-vindos sejam todos. Mais uma vez aqui para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Através desse culto racional. Sejam todos bem-vindos, pedindo aos irmãos aí que se inscreva no canal, dá o like, compartilha, para que essa mensagem se espalhe a outras pessoas e que venha a resgatar os filhos de Deus da escravidão, da religião chamada de religião evangélica, da qual só prende os filhos de Deus e enganam para roubarem os filhos de Deus e manter os seus luxos. Então, meu amado, sempre pedindo para que você se inscreva aí no canal, dá o like, vai lá no sininho para que você receba todas as notificações posteriores, os vídeos que a gente gravar aqui. E mais uma vez aqui reunido para crescermos no entendimento do Evangelho. E nós vamos dar continuidade a essa pérola da graça, da qual tem como tema os evangélicos vivendo no véu de Jesus de Nazaré, parte 2. E aqui nós abrimos em Hebreus, abrimos em Hebreus 10, 19 e 20, e abrimos em Hebreus do 1 até o 9 e explicamos e mostrando que a primeira aliança foi removida e que já não existe mais. E como eu já expliquei, a antiga aliança foi somente para os judeus e que nós brasileiros, os gentios, nós não fizemos parte da aliança, da primeira aliança, e que infelizmente os chamados pastores, os cão guloso, mantém os filhos de Deus nessa mentira, nesse engano, somente para manter eles nessas empresas dele, que eles denominam de igreja, e que eu já falei para vocês que homens não têm igreja, e a igreja é única e é a de Cristo. Então, abrindo aqui a Bíblia e mostrando, lendo e explicando e provando que os evangélicos infelizmente vivem ainda na sombra de Jesus de Nazaré. E Lira, o que é, aliás, vive no véu de Jesus de Nazaré, que não deixa de ser sombra também, que era a lei de Moisés, que tudo era sombra. Então, meus amados irmãos, Lira, o que é véu? Véu é aquilo que impede de que você chegue na glória de Deus. Aquilo que impede que você chegue no Evangelho único de Cristo, que são as 14 cartas de Paulo, do qual é o ministério do Espírito, o Evangelho eterno e para sempre. E que o véu da religião, o véu Jesus de Nazaré, só foi na primeira aliança, e da qual ele está se dirigindo único e exclusivamente aos judeus. Então, olha, dando continuidade aqui nessa pregação e mostrando para vocês que Jesus de Nazaré não existe mais e que nunca foi para nós, para os brasileiros, e que na verdade em Jesus de Nazaré 21 gerações para trás não existiam ainda, meu amado. E que Deus, o Deus de Israel e o Jesus de Nazaré e toda a lei de Moisés serviu apenas de aio para levar os filhos de Deus até ele. E que era tudo sombra. E que os chamados doutores em teologia, os professores das escolas dominicais, os cão guloso chamado pastor, o ladrão chamado bispo,
eles ignoram tudo isso e te mantêm na sombra, te mantêm no véu de Jesus de Nazaré, que nunca foi para tu e que não existe mais. Então, nós, da graça de Deus, estamos aqui pregando para vocês, evangélicos, tentando levar o entendimento para que você se liberte, dessa maldição que é esse sistema evangélico que nunca te levou a nada e que só serviu para esses cão guloso chamado pastor, que estão tudo rico às custas de vocês. E que vocês não chegaram a lugar algum, a não ser chamar Deus de mentiroso e dizer que ele não tem poder de nada e quem tem poder é o teu ladrão. Então, meu amado, eu vou abrir aqui em João 14, a partir do 5, eu vou ler e vou te explicar o que é o véu, o que é sombra, o que é você viver, não viver por fé e viver só naquilo que tu vê. Viver por fé é tu viver naquilo que tu não vê, macho. E viver por obras é tu viver naquilo que tu vê, naquilo que tu toca, que é o que Tomé fez. Que eu vou ler e vou mostrar para vocês aqui. Que Jesus de Nazaré era o véu. Jesus de Nazaré era um judeu e ele impedia que se visse o próprio Deus que estava naquela carne, que é onde se encontra o Filho de Deus, que está aqui numa participação comum de carne e sangue. Então, todos nós somos dois em um. Nós somos o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é o homem terreno, o homem que o teu pai é o marido da tua mãe, e o homem interior, que são os espíritos, do qual o pai é Deus. Então, meu amado, olha, primeiro é João 14, 5, ó. Aqui vou ler para vocês e vou explicar, tá? João 14, 5. Disse-lhe Tomé. Aqui é um dos discípulos de Jesus de Nazaré. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com os gentios. Aqui está se referindo somente aos discípulos de Jesus de Nazaré, do qual era conhecido como o Filho do Homem e que veio no cumprimento da lei e dos profetas. O que era lira a lei e os profetas? Era tudo aquilo que estava prometido através dos profetas e o cumprimento da lei de Moisés, da qual veio para os judeus cumprir e que eles não cumpriram e se tornaram transgressores da lei, e que Deus enviou o seu Filho, que era o próprio Deus, que era uma manifestação de Deus em carne, que era aquele Espírito do qual se manifestou a Israel como Deus de Israel, e que se manifestou como Filho, que era aquele homem, Jesus de Nazaré, aquele judeu, e que aquele Espírito que pairava sobre o vazio das águas estava dentro daquele homem denominado de Jesus de Nazaré, que era o véu que impedia dos discípulos ver o próprio Deus. Então, olha, João 14, 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então, aqui no 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui Tomé passou o tempo todo com ele lá, com Jesus de Nazaré, tendo ele como Messias, e que ele disse para ele lá que não sabia para onde que ele ia e que ele queria saber o caminho. Então ele disse, eu sou o caminho. Aí, preste atenção,
ninguém vai ou ninguém vem? Ninguém vem. Por que, Lira, ninguém vem? Porque ele era o próprio Deus, macho. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aquele dentro daquele homem, dentro daquela carne, dentro daquele judeu, estava o próprio Deus. Por isso que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele continua aqui, ó. Ele continua aqui no 7 e diz, ó. Se vós, aqui é Jesus de Nazaré, falando a ele lá, ao discípulo dele, Tomé. Ele disse, olha, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostras o Pai e isso nos basta. Então, cara, para você ver o que é você discernir as coisas somente carnal. Você vê e lê as coisas e discernir as coisas não espiritual. Esse rapaz aqui chamado Tomé, ele viveu, ele andou com ele lá, com Jesus de Nazaré, e ele não conheceu o Pai. Ele não conheceu, ele não cria que ele lá era o próprio Deus. Então ele insiste aqui e diz, olha, replicou-lhe Felipe, discutindo com Deus, macho. Ele discutindo com Deus. Deus disse que ele era o Pai e que ninguém chegaria ao Pai senão por ele. E que depois ele disse, se vós tivesse me conhecido, conhecerias também o Pai. Por quê? Porque era um só. Ali era Deus mesmo, na manifestação em carne, no cumprimento da lei e dos profetas, e que ele, como ele precisou de vir para um reino físico, de andar no corpo, então ele adentrou no ventre de Maria e ele se fez carne e habitou entre os homens, para o cumprimento da primeira aliança, da qual o homem não pôde cumprir, e que a segunda aliança, para se estabelecer, teria que se cumprir primeiro a primeira aliança, primeiro testamento. Então, por isso que ele adentrou no ventre de Maria e ele se fez carne e habitou entre os homens. Então, olha, então Filipe aqui, incrédulo, sem entendimento, sem discernimento, igual vocês, evangélico, ele disse, olha, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra do Pai e isso nos basta. Então, Filipe, ele continuou discutindo com Deus e disse para ele, olha, mostra-nos o Pai e pronto, acabou a conversa. Nós não vamos mais discutir, mostra-nos o Pai. Então, Jesus de Nazaré continuou explicando ele aqui, ó, João 14:9 disse assim, ó, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, aqui ele está dizendo, explicando para ele, para Filipe, que ele era o Pai. E que quem vê o Pai também vê o Filho. Então, meu amado, aqui por que Filipe estava discutindo e não entendia que ali era o próprio Deus? Porque o véu, a carne de Jesus de Nazaré, aquele homem terreno, impedia de que Filipe visse o próprio Deus. Então, hoje, há quase 2000 anos, nós vivemos no ministério do Espírito, do qual nós devemos viver somente pela fé, a fé nas obras de Deus, e que o que foi que o teu cão guloso fez?
ele não te levou para a segunda aliança, ele não te levou para as cartas de Paulo, ele não te levou para o ministério do Espírito, e vocês, evangélicos, vocês vivem perdidos, totalmente perdidos, servindo a Jesus de Nazaré, servindo a primeira aliança, servindo ao teu cão guloso, que te leva para uma coisa que não existe mais. E que quando era para vocês estar na segunda aliança e vivendo somente por fé e não tendo igreja e se reunindo como igreja e não tendo pastor e tendo Cristo como cabeça, o que vocês vivem? Vocês vivem no engano, macho. Vocês vivem na mentira desse teu ladrão que só prega engano, porque se não existe mais a primeira aliança, se não existe mais Jesus de Nazaré, então só prega engano. Então, olha, continuando aqui em Gálatas 1:4, aqui em Gálatas 4:4, dando procedimento aqui e mostrando para vocês que toda a lei de Moisés, toda a primeira aliança foi somente para um povo. E esse povo se chama judeus. Foram os judeus, do qual Deus, ele escolheu primeiro como povo exclusivamente seu, e que nós, os gentios, nós estava separado da comunidade de Israel, sem Deus no mundo e sem esperança, e que nós só fomos incluídos na segunda aliança, da qual eu já preguei para vocês, e que a nossa inclusão, a inclusão dos gentios, ou seja, de todas as nações do mundo menos Israel, está lá em Efésios 2, a partir do 11 até o 22, e eu já preguei para vocês e expliquei. Então, olha, aqui, dando continuidade aqui, falando de Jesus de Nazaré, que ainda é o véu da religião, que é o véu dos evangélicos, e que não faz com que eles cheguem na segunda aliança e não abra o testamento que Deus deixou para os seus filhos, ou seja, o evangelho eterno. O evangelho é denominado de evangelho da graça de Deus em Cristo, onde tudo já foi dado para você de graça, e que é para você viver só pela fé nisso, lendo o evangelho e crendo e recebendo e vivendo somente pela fé no que ele já fez, que é de Romanos a Hebreus. Então, meu amado, aqui em Gálatas 4:4, olha, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, aqui está falando de quem, Lira? Aqui está falando de Jesus de Nazaré, macho. Aqui está falando de Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, né? Que era o próprio Deus manifestado como filho. Você tem que entender, meu amado, que isso daqui é manifestação. Deus, ele se manifestou a Israel, como eu já falei, como espírito, e ele falava, e ele se manifestava através de nuvem. Ele se manifestava através de trovão. Ele se manifestava através de salsa. Se manifestou através da boca de um jumento. Se manifestou através do monte. E que após passado essa plenitude desse tempo de Deus como Espírito, ele se fez carne e habitou entre os homens. Está aqui, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, com o passar do tempo, enviou Deus seu Filho. Então, aqui, vocês têm que entender que Deus, ele nunca teve uma relação sexual com ninguém para ter filho, macho.
E que aqui é uma manifestação dele, de Deus, que é o próprio Deus. Ele deixou de ser espírito e se manifestou como filho através de um corpo humano, de um judeu, do qual era denominado Jesus de Nazaré. Mas que o verdadeiro Deus estava ali dentro daquela carne, como o próprio Deus está em nós, dentro desse corpo terreno, pela fé, que vocês dizem que é um desgraçado. Então, meu amado, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Que ele enviou o seu filho, que era o próprio Deus, que era uma manifestação de Deus como carne. Para quê, Lira? Gálatas 4:5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, meu amado, você vê aqui, né, que está muito claro que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele nunca veio para nós gentil, macho. Ele nunca veio para nós, os brasileiros. E que, infelizmente, vocês vivem nessa macumba de vocês aí, chamado de sistema evangélico, e que esse ladrão, esse desgraçado chamado pastor, ele nunca nem pregou pra tu que na Bíblia fala de dois povos, macho. E que esse povo, é os judeus, do qual Deus, ele se manifestou somente para eles, para os judeus na primeira aliança, cara. E que nós, os gentios, nós, os brasileiros, nós vivia sem Deus no mundo, nós vivia a lei, a aliança da promessa, e que nós só fomos incluídos na segunda aliança. E que esse teu cão guloso, esse desgraçado, que só prega para roubar os filhos de Deus e para enganar, ele nunca falou para vocês evangélico, macho, que a Bíblia fala de dois povos. E que a Bíblia fala de dois evangelhos, macho. E que esse povo, Deus se manifestou somente para esse povo que foi o Israel, que foi os judeus. E que esse evangélico, esses dois evangélicos, o evangelho da circuncisão, que é o evangelho pregado por Pedro, Tiago e João, e que era o evangelho somente para Israel, somente para os judeus. E Lira, o que é circuncisão? Circuncisão era passado, a principal ordenança, uma das principais ordenanças da lei de Moisés, que foi somente para Israel, que foi somente para os judeus, que foi somente para os hebreus, e que eles, os filhos de Israel, eles tinham que circuncidar no 8º dia. Eis pelo qual se dá o nome de Evangelho da circuncisão. E Lira, o que é a circuncisão? A circuncisão era um corte que dava aqui no prepúcio, aqui no bigolim, e que os homens no 8º dia de nascido tinha que fazer isso. Isso era uma comprovação de que ele fazia parte da nação de Israel. E que o gentio o evangelho da incircuncisão, o evangelho pregado por Paulo, da qual foi uma revelação dada pelo próprio Deus. O mistério que estava oculto de todas as gerações foi revelado a Paulo. E Lira, qual era o mistério que estava oculto de todas as gerações? É que Cristo já estava em nós. Ou seja, Cristo, ele já estava em nós, nos gentios.
E que Paulo disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós é a esperança da glória, macho. E o teu ladrão te bota a primeira aliança e vive, e vocês passaram a viver como judeu, e você vive no engano, numa coisa que Deus já cumpriu e aboliu, e que esses caras chamados pastor, esses mentirosos, esses enganadores, esses caras de pau, prega para vocês essa mentira, e que nós estamos aqui fazendo esse sacrifício, tentando pregar o evangelho para vocês, evangélico, para que vocês se salvem, se libertem dessa maldição que é essa igreja chamada de igreja dos evangélicos, juntamente com essa igreja católica e tantos outros. Porque, meu amado, o evangelho, a pregação do evangelho, como eu já te falei, não é para te salvar para a vida eterna, macho. Não é para te abençoar, não é para te santificar, não é para purificar, não é para te tornar uma nova criatura. Porque tudo isso Deus já fez, macho. É para te salvar da mente, do engano desse teu ladrão, macho. É para isso que serve o evangelho que nós estamos pregando. Então, meu amado, Gálatas 4:5. Aliás, Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, macho, quem era que na antiga aliança, no primeiro testamento, no primeiro pacto, quem era que vivia sob a lei, macho? Quem era? Somente os judeus, cara. Somente os judeus viviam sob a lei de Moisés, cara. E não nós. Mesmo porque isso daqui já tem muito mais de 2000 anos e que nós nem existia, macho. Nós nem existia o que existia naquela época de Paulo, naquela geração de Jesus de Nazaré, era alguns romanos, do qual eles não se intrometiam, não fazia parte de nada da lei. Eles eram separados. Eles estavam sem Deus no mundo. Então, meu amado, ele veio resgatar, ele, Jesus de Nazaré, como ele disse lá em Mateus, eu não vim abirrogar, eu vim cumprir. E Lira, quem foi que abirrogou? Quem foi que pôs sim a lei? O ressuscitado, macho. O Cristo ressuscitado. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Então, Deus enviou o seu filho nascido da mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam na lei. E Lira, quem é que os que estavam sobre a lei? Os judeus, cara. E o que foi que o Filho do Homem fez? Ele cumpriu toda a primeira aliança no lugar deles, dos judeus, do quais eles não conseguiram. Então, macho, se os judeus não conseguiram e você vive num engano desse, macho, fazendo isso aí que vocês fazem, não dá para vocês pararem para pensar um pouco, cara. Hein? Será? Então, meu amado, continuando aqui, tentando abrir os teus olhos, ele fala aqui no 6, ó, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Então, aqui já está falando conosco, macho. Esse negócio de paz do Senhor, meu amado, isso era coisa judaica, isso era coisa dos judeus, a paz do Senhor. Não é paz do Senhor, meu amado, é Abba Pai.
meu Pai, meu Deus, meu Pai. Aqui, olha, Deus. E porque sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, macho. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro de Deus, macho. Então, meu amado, tu é filho de Deus. Quando eu falo tu, eu estou me dirigindo a tu, né? Eu não estou falando com Lira, macho. Eu não estou falando com Charles. Eu não estou falando com o homem terreno. Eu não estou falando com o homem exterior. Eu estou falando com os espíritos, macho. Estou falando com os espíritos. Nenhum pregador pode pregar o evangelho da graça de Deus em Cristo, que é o evangelho espiritual, querendo pregar para a tua carne, querendo pregar para o homem terreno. Então, meu amado, eu estou falando com o Espírito de Deus que habita em ti, macho. Se tu for um eleito dele, se tu for um escolhido por ele, desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, que vocês vão para a tua igreja, para a tua arapuca, para a tua sinagoga, ouvir o teu ladrão. Para quê, Lira? Para aceitar Jesus. Tudo isso aí é mentira, macho. Tudo que vocês vivem é mentira, é engano, macho. Vocês pegaram a Páscoa, que era uma das principais ordenanças da lei de Moisés, que Jesus, no dia em que foi traído, ele estava fazendo a Páscoa. Vocês pegaram a Páscoa e transformaram na macumba da Santa Ceia. E eu já dei todos os meus bens para vocês, já prometi aos doutores das escolas dominicais, eu já prometi para os doutores em teologia, eu já prometi para os padres, para os papas, para os bispos, para todos vocês cão guloso, que só prega por torpe e ganância. Então, eu dei para vocês tudo que eu tiver de bem, que é o que vocês gostam, para vocês me mostrarem aqui na Bíblia a Santa Ceia, macho. Que não existe Santa Ceia aqui nessa Bíblia. O que existe é o engano, a mentira de vocês. Que para manter as pessoas como escravo de vocês, vocês pegaram a Páscoa, que está lá em Lucas 22, a partir Lucas 22, do 7 até o 22. Até o 19, aliás. E que vocês não mostram, porque não existe. Seus mentirosos, cão guloso, enganadores. Então, meu amado, dando continuidade aqui e mostrando para vocês que Jesus de Nazaré nunca veio para tu, e que Jesus de Nazaré é o véu, é o engano dessa religião chamada de evangélica. Eu vou ler para tu aqui, olha. Romanos 15:8, né, provando mais uma vez que nós estamos no ministério do Espírito e que tu tem que viver somente por fé na obra de Deus e não viver crendo nesse teu cão guloso, nas mentiras que ele prega. Então, olha, aqui em Romanos 15:8, Paulo, falando aos romanos da geração de Paulo, falando aos romanos que passaram pela transição da primeira aliança para a segunda aliança, e que somente aquelas pessoas que viveram naquela geração, ou seja, na primeira era a primeira era cristã, ou seja, antes do ano 70. Olha, Paulo fala aqui em Romanos 15:8, ele diz, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, macho. Então, cara, aqui, olha, isso aqui é muito claro, macho.
é muito claro, mas quem tem a mente de Cristo, macho. Tu vivendo como escravo dessa religião, vocês não conseguem entender nada, macho. Porque vocês só recebem alimento para carne. Vocês só conseguem discernir as coisas carnais. Entende? Vocês lê as coisas e lê tudo literal. Jesus é a porta. Aí o que tu faz? Tu pega uma porta de madeira, bota dentro da igreja. Pronto, Jesus é a porta. Aí tu vai passar pela porta. Jesus de Nazaré falou lá em João, diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue. E o que vocês fizeram? Vocês pegaram um pedaço de pão e diz que é a carne. E pegaram um suco do mais barato e dizem que é o sangue. Meu amado, isso daí não é carne e não é sangue, macho. Será que eu tô doido, macho? Isso aí é um pedaço de pão, cara. Meu amado, quando Jesus de Nazaré falou lá, quem comer da minha carne e comer do meu sangue, não era para a pessoa pegar um garfo e uma faca e comer a carne dele, não, macho. Isso é ver as coisas literal. Quando foi, Lira, que nós comemos da carne e bebemos do sangue de Jesus? Quando ele estava dando. Aliás, não foi nós, né? Que nós não temos 2000 anos. Ali está se referindo aos judeus, macho. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele estava falando lá com os judeus e estava dizendo lá: quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Então, meu amado, Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus, macho. Não vão passar mal, não. Meu amado, tu existia há 2000 anos. Tu não existia há 2000 anos, macho. Tu foi incluído no evangelho da graça de Deus. Tu foi incluído no evangelho da graça de Deus em Cristo. O Cristo ressuscitado. Do qual foi revelado a Paulo. E que é um evangelho para todos os filhos de Deus. E para sempre, macho. É o evangelho eterno. Quando esse evangelho... Quando depois da cruz, né, todos aqueles que nasceram depois da cruz, já nasceram com tudo, macho, para viver só pela fé. Então, macho, todas as pessoas do mundo de hoje, todas as pessoas do mundo inteiro, né, os eleitos de Deus, não são toda a humanidade, são todos os eleitos, tem que viver só por fé, macho. Que essa fé não é tua, não é minha. Essa fé é de Deus, macho. Essa fé é de Deus para tu crer que ele já fez tudo por ti. Nada é teu, amado. Nada é teu. Então, cara, olha, ele diz assim, ó. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, macho. Foi constituído ministro da circuncisão. E Lira, o que era a circuncisão? Já expliquei para você, macho. A circuncisão era a lei de Moisés. A circuncisão era toda a primeira aliança. E que ele, Jesus de Nazaré, ele pregava judaísmo. Ele pregava a lei de Moisés. É tanto que quando a pessoa era curada, ele dizia: a tua fé te curou. Vai e faz o que a lei manda. Tu vê algum cão guloso desse fazendo isso, macho? Então, olha, abre essa tua mente, cara. Abre essa tua mente, pelo amor de Jesus. Olha, Romanos 15:8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, macho, olha, Paulo aqui, ele está se referindo, né? Ele está se referindo ao ministério da circuncisão. Ele está se referindo a Jesus de Nazaré. E ele tá falando aqui que ele, Jesus de Nazaré,
ele foi constituído ministro da circuncisão, macho, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Por que Paulo está falando aos nossos pais? Porque Paulo era judeu, macho. Paulo era judeu, e qual eram os pais? Os antigos, os profetas. Moisés, Jeremias, Isaías, Zacarias, Davi, todos eles, aos nossos pais. Abraão, Isaac, todos. Então, Jesus de Nazaré, ele veio para o cumprimento da lei e dos profetas. Ele veio para o cumprimento de toda a primeira aliança, e ele cumpriu. E na cruz ele falou, tetelestai, está consumado. E que ele veio para cumprir tudo aquilo que foi prometido, né? Tudo aquilo que foi prometido, e que o que eles lá, os judeus, não puderam cumprir, ele também cumpriu, que foi a lei de Moisés, da qual era conhecido como ministério de condenação e morte, e que era dente por dente e olho por olho. Lira, o que significa dente por dente, olho por olho? Macho, olha, se o cara matava, ele tinha que morrer. Se o cara ferisse, ele tinha que ser ferido. Entende, meu amado? Se o cara roubasse, ele tinha que ser roubado. E assim sucessivamente. E que a lei de Moisés serviu somente de aio para fazer com que os eleitos de Deus se chegassem a ele. E que a obra de Deus, ela foi feita em 7 dias, do qual ele descansou. E o que houve em toda essa Bíblia foi somente manifestação, cara, para que os filhos de Deus, os eleitos de Deus, conhecessem a sua maravilhosa obra, macho. Isso aqui é só manifestação. A obra de Deus foi consumada em 7 dias, amado. E quem fez tudo foi ele. Que o teu ladrão chama tu para fazer a obra de papai. Tu tá atrasado, cão guloso. Então, meu amado, dito estas coisas, eu vou findar por aqui e vou dar continuidade a esse entendimento, e vou dar isso daqui como parte 2, e vou continuar pregando a parte 3, a parte 4, até a gente terminar essa pregação aqui, para levar ao teu entendimento. Então, graça e paz, até a próxima.